Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse dia 25 de abril de 2021, quarto domingo do tempo pascal, do período da Páscoa. Nesse dia, nós também vamos lembrar, o santo do dia, é São Marcos. Seria a cor vermelha, mas estamos no período pascal, então a prevalência é sempre o domingo do Senhor, ainda mais no período pascal, que é a atualização, da Páscoa, não sei se o termo correto seria esse. Todo domingo, por isso que não se pode faltar a missa, todo domingo é o domingo da ressurreição do Senhor. É sempre fazendo memória daquele momento em que Jesus ressuscitou. Ah, mas eu sou de missa diária, eu vou de segunda a sábado, às vezes eu vou domingo. Uma vez eu conversei com um padre, quando eu voltei, para a igreja, ele era meu padre confessor, mas também era quase praticamente de 15 em 15 dias eu estava confessando, porque fazia 30 anos que não me confessava, aí eu despejava tudo no ouvido dele, né? Aí ele, enfim, foi transferido. Mas não tem problema, né? Pecado a gente sempre tem, mas agora maneirando um pouco e depois eu fazendo confissões com outros padres, um outro padre falou, não, filho, você tem que dar um tempo também, né? Dá uns 2, 3 meses, aí você volta, repensa o que você tá fazendo, aí fala, tá certo, né? Acho que eu tô com muita ansiedade, né? Quem nunca tava confessando, eu tava já abusando do sacramento da confissão. Então, foi interessante também fazer a confissão com outro padre, né? Por causa disso. Mas por outro lado, o primeiro padre, né, que eu tava cotidiana não, enfim, fazendo as confissões, havia comentado, né, que ele sempre perguntava para mim, você tá vindo sempre na missa ao domingo? Eu falei, não, domingo eu não falto. Posso faltar na novena, posso faltar no Cerco de Jericó, porque era quarta e sexta-feira. Mas eu sei que domingo não. Mesmo que eu faça a missa diária, posso até deixar de vir de segunda a sábado, mas o domingo eu tenho que estar em dia, né? Até passando vergonha, né? Nesse tempo de pandemia, por causa dos decretos, não pude fazer comunhão, não pude fazer a missa, e eu tô aqui confessando que fiquei um mês fora. Aí chega lá o padre, mas filha, esse não é pecado por causa do decreto, porque o bispo autorizou, né? Porque subiu bandeira vermelha, lockdown e tal. Mas mesmo assim, pela minha consciência, eu falei, não, tudo bem, padre, então tá bom, mas de qualquer forma eu tenho outros pecados, né? Eu não desisto nunca, tá. Mas, voltando, né, a importância da missa aos domingos. Então tinha gente que vinha fazia missa diária de segunda a sábado, chegava domingo não vinha. Então isso, o padre eu vou chamar de padre o padre falou assim, mas minha senhora, a senhora tem que vir no domingo e não pode faltar. Isso antes da pandemia, bem antes. Você não pode faltar e tem que fazer a confissão, senão a senhora não pode receber também o Senhor Jesus. E as pessoas não entendem. E não é a primeira. Então, o padre me comentou algo para ilustrar uma situação. Ele não falou quem era, só comentou que ele estava orientando, né? Ele não cometeu nenhum pecado aí por me revelar isso. Ele só disse as orientações e de que ele fazia, e às vezes eu tinha que ouvir algumas coisas ainda, né? Pessoa retrucando. Mas conversando com outras pessoas, eu já peguei situações que a pessoa vinha fazer a novena, vinha no Cerco de Jericó, vinha não sei o que no sábado, e domingo achava que tá tudo certo. E sábado de manhã, não é nem sábado, porque tem aquela opção, né? Depois das 5 da tarde, já é liturgia de domingo. Pelo menos aqui acontece isso, né? Você vai sábado à noite para não lotar o domingo de manhã e o domingo à noite, né? Tem essa opção também, mas nem era isso, né? Porque às vezes tem essa opção talvez para quem trabalha domingo, mas hoje em dia com esse negócio de lockdown, quebra de trabalho, emprego, ficou home office, ficou bem confusa nossas vidas, né, gente? A nossa rotina quebrou totalmente. Mesmo quem não faça home office e tudo, houve uma quebra grande na questão do trabalho e renda, né? Então é importante. Então, o Pitaco, hoje eu não vou fazer de história, eu vou
parar para pensar, acho que eu vou realmente abrir o canal de história, aí depois eu vou divulgar para vocês, tá? Vou maneirar um pouco na coisa, né? Apesar que eu prometi que ia falar sobre o Conselho da Idade Média, mas eu acho que eu vou deixar pro canal mesmo. Eu vou fazer um test drive lá de uns meses, vai umas semanas aí, vou fazendo, não sei se diariamente ou 2 vezes por semana, fixar um dia para fazer, né? Para elaborar uma aula e entregar lá. Acho que é melhor, tá? Lógico que se tiver alguma coisa que eu possa aproveitar de lá para cá, né, tem a ver com a Igreja Católica, alguma coisa, aí eu trago para cá, mas já com material feito em outro local. Acho que é melhor, né? Certo? Então, o pitaco do dia é: não falte aos domingos. Se você pode ir, você não é do grupo de risco, você não tá com coronavírus, não tá com sintoma, você não tá assintomático, é bom também fazer sempre os testes, né? Eu, falar a verdade, mesmo eu não fazendo teste, eu evito muito contato com as pessoas, para evitar mesmo. Não sei, vai que eu tô assintomática, apesar que aqui em casa eu não sei. Mas vai que é, né? A gente é todo um bando de assintomático, fica passando e proliferando. Não dá certo isso. Não falte a missa aos domingos. Se você pode, vá, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o sinal da cruz, partir direto, porque hoje eu estou atrasada na liturgia, tá? Estou gravando domingo à tarde. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Estamos no ano extraordinário de São José, tá? E pedimos, né, para todas as pessoas que estão hospitalizadas. Estamos chegando na marca mais triste aqui de mortes, de quase 400 mil brasileiros mortos, né, devido ao coronavírus. Claro, deve ter subido notificação, alguém que foi colocado com morte de coronavírus e não é. Isso acontece, né, gente? Olha, gente, o que anda acontecendo também é vamos rezar também para as pessoas aí da linha de frente na parte de vacinação, os enfermeiros, médicos, todo mundo aí que tá precisando de oração, que já tá com a cabeça transtornada, né? Porque a gente sabe que teve notícias de denúncia mesmo, de denúncia, profissionais de saúde aplicando a vacina contra o coronavírus para crianças e gestantes, porque confundiram com as vacinas do H1N1, que é da gripe, porque coincidiu, né, gente? E o que o governo fez? Para evitar também uma proliferação da gripe, para desafogar um pouco, a intenção é boa, mas acho que faltou um pouco de senso de logística, né? Acho que deveria ser feito impostos específicos só para H1N1 e não junto com o pessoal da vacinação do coronavírus, porque aí deu infelizmente, casos isolados, mas 20 aqui, 20 ali, ficou essa situação meio chata, né? Então, pedir para os profissionais de saúde, das UTIs, vacinação, né, para ter um pouco de tranquilidade, coisa que tá difícil, né? Acho que são as pessoas que estão mais estressadas, né? Vamos rezar também pelas vocações. Hoje não sei, é dia também de rezarmos para as vocações, porque o tema do evangelho de hoje é o bom pastor, Jesus o bom pastor, né? Sempre, independente se é o ano A, B ou C da liturgia, sempre tem o domingo do bom pastor, que é o quarto domingo do tempo pascal, do tempo da Páscoa. E vamos orar pelas vocações, sejam elas sacerdotais, vocações de vida, né? Vocações para casar, para ficar solteiro e ajudar os outros, mas também as vocações não é o certo, como diria Dom Henrique Soares, né? Porque o termo vocação é um termo dentro da Igreja Católica, só que escapuliu para o mundo secular. E nós chamamos de vocação também ser médico, enfermeiro, né? Porque querendo ou não, gente, área da saúde, eu até tentei me aventurar, mas eu vou dizer que eu tenho assim, depois de idade, eu fiquei assim muito sensível. Eu não posso ver sangue. Eu não posso ver sangue que realmente abaixa a pressão, dá aquele tonteira, zonzeira, quase desmaia, né? E quando eu era mais jovem, nossa, que
eu consigo ver meu sangue. Tem gente que não conseguia nem ver um corte no dedo, porque dava uma sensação ruim, né? E hoje em dia, depois de idade, eu fiquei assim. E se você tem a vocação de que não sente nada vendo sangue, invista na área da saúde. Não precisa trabalhar numa UTI, né? Tem auxiliar, não sei se ainda tem o curso de auxiliar de enfermagem, porque a enfermagem tem 3 níveis: auxiliar de enfermagem, técnico em enfermagem. Então, auxiliar de enfermagem é aqueles cursos, acho que dentro do ensino médio, né? Pelo menos aqui no meu estado, algumas escolas estaduais faziam, abrem cursos. Ele faz até um ponto de trabalho da enfermagem. Tem o técnico de enfermagem, que é como diz o nome, técnico, né? Então exige o ensino médio, que é o melhor, né? Até para você sentir o que você quer da vida. E depois o curso de enfermagem, faculdade, que é graduação. E depois a pós-graduação, inclusive, de enfermagem. As especializações em enfermagem, depois da sua graduação, elas até chegam a ser tão especializadas que entendem mais que o médico. Eu já vi enfermeiros especializados, super especializados, que sabiam muito mais curar, por exemplo, não se chama mais escaras, esqueci o nome. Escaras é aquelas feridas que abrem, né, na pessoa, quando a pessoa está acamada, né? Então eu conheci um enfermeiro, professor, que ele sabia muito mais que um médico, entende? Então às vezes você não precisa fazer o curso de medicina. Claro que se você quiser, você faz, né? Mas a gente, nos tempos atuais, a gente precisa tanto de enfermeiro, seja para colocar. Não é fácil também aplicar a injeção, não é qualquer um que está preparado. Tem um ponto certo, senão você atinge um nervo, uma artéria, uma veia, aí lascou-se tudo, né? Então, rezar também por essas vocações médicas, né? Fisioterapeutas na área de UTI. No fundo, o que eu vejo é uma falta de vontade mesmo por parte de muita gente, das gerações mais novas, de encarar certos desafios, né? A pessoa prefere escalar o Everest do que de repente se doar num serviço um pouco estressante, né? Você já reparou? Pois é a geração, né? Então vamos rezar para que os jovens tenham senso, né? Não quer muito trabalho. Aliás, é uma geração nova que não quer nem aprender a dirigir, né? Eu, na verdade, eu tentei dirigir, mas eu tenho um problema que o meu pai tinha. Do nada, assim, dá um negócio, eu giro o volante. Então, graças a Deus nunca aconteceu nada, mas porque eu via tempo, desisti. Aí as pessoas aqui em casa não entendem, né? Então essa falta de empatia mata às vezes também a gente. Mas assim, se você não consegue dirigir, não é só medo, não. Às vezes é uma situação que envolve pré-diabetes, alguma coisa, né? Falta de açúcar, abaixo açúcar ou excesso de açúcar pode causar problemas no trânsito. Então, e não julgue a pessoa que não sabe dirigir. Não é só trauma, às vezes tem outra situação. E a gente tem que saber nossos limites, né? Então, mas tem gente que não quer dirigir porque não quer mesmo. Não quer aprender a cozinhar porque não quer. Acha que dá para pedir pelo iFood para toda a vida. E não é assim, né? A gente tem que se virar um pouquinho, né? Mas assim, parte de direção, só se você quiser muito, né? A gente vai rezar também nessa parte. Então vamos lá, Pitaco termina agora. Ficou meio secular, né? Mas a parte de história eu vou, já que engatei, agora, sabe que foi bom? Eu tenho que agradecer a você que me suporta nesse meu canal. Aí eu fui dar uma olhada, faz tempo que eu não via quantos inscritos tinha no meu canal, tem 123, se não me engano. Eu quero agradecer muito você que se inscreveu, que tenha me acompanhado e que e largou, tipo, você não me acompanha mais e largou a inscrição lá, né? Obrigado. Mas é aquilo que eu falo, não há necessidade, mas mesmo assim, vocês todos estão nas minhas orações e eu quero agradecer muito a paciência de vocês nessa semana que eu fiquei falando um monte de abobrinha na parte de história. Porque agora, agora eu sei o que eu vou fazer. Antes eu estava muito perdida nessa parte, né? Eu não sabia o que fazer, se eu ia falar sobre Enem e a matéria, se eu ia pegar uma questão do Enem e estudar, destrinchar a questão, só que era tudo difícil e eu não queria que fosse um áudio longo, que ficasse em torno de 30 minutos, né? Ou de 30 a 40 minutos, para eu poder depois desenvolver outra coisa, né? E aí veio mesmo, dá para fazer assim. Então eu já estou com um projeto, vou ter que pôr no papel, no meu caso eu tenho que escrever,
E querendo ou não, esse pequeno exercício que eu fiz, meio aleatório, assim, de vou fazer assim sem compromisso, né? Me ajudou bastante. Então, se tem alguém interessado, fica calmo aí que é capaz de sair muito. Agora, dessa vez, vai sair mesmo, agora vai. O canal até tá pronto, mas não tem vídeo nenhum lá. Eu acho que eu fiz um vídeo de apresentação bem reba, assim, e não tem ninguém inscrito, mas provavelmente eu vou ter que bloquear os comentários, porque não adianta, gente. Eu para comentário, sempre tem alguém que vai reclamar, né? Então é complicado. Certo? Porque o canal visa ter o nome e curiosidades na história, mas nem adianta procurar, tá? Talvez eu mude o nome, sei lá. Quando eu tiver o link certo, eu passo. Mas, de qualquer forma, eu quero ter a liberdade também de fazer umas críticas aí com relação ao governo e tudo. E também não vai ter esse propósito assim de se inscreva no meu canal. É para monetizar, não vou mentir, tá? Lá vai ser para monetizar. Porém, também se não der monetização, não tem problema. Porque para monetizar, gente, nossa, tem que ter muito inscrito para fazer live também. E eu não tenho até paciência para essas coisas, né? Eu vou fazer assim do jeito que der. Eu tenho que me divertir um pouquinho também. As coisas não é só dinheiro, né? Então, na medida do possível e do impossível, estarei fazendo e depois divulgando para vocês. Pronto. Mas eu quero agradecer bastante, né? Pela paciência que vocês têm comigo. Muito bem. Vamos para a oração a São José. Lembrai-vos ao Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, né? Na sua casa, consagrados ao Sagrado Coração dele, né? Que a gente possa usufruir da paz de Cristo. Muito bem. Neste quarto domingo da Páscoa, a primeira leitura está em Atos dos Apóstolos 4, versículos de 8 a 12. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus, Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está curado diante de nós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. E nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 117, com o refrão: A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes e vós tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Bendito seja em nome do Senhor aquele em que seus atos vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A segunda leitura de hoje está em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos.
Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje está em João 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é o dono das ovelhas vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tem outras ainda que não são deste redil, também a elas devo conduzir, elas escutarão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos nos recordar do terceiro domingo da Páscoa. O evangelho, principalmente do domingo passado, foi Lucas 24, versículos 35 a 48, em que Jesus aparece no meio dos discípulos, né? Lá no cenáculo. Eles estavam encerrados num local, estavam escondidos com medo porque Jesus morreu, então eles, né, estavam sendo perseguidos. E aí, com medo, né, das autoridades, de repente aparece Jesus no meio deles e eles levam um susto achando que é um fantasma. Aí ele fala: vem, toca aqui nas minhas chagas, vem ver se eu sou um fantasma mesmo, né? Certo? E ainda ele come, prova que está no seu corpo glorioso, e eu explicando que até para nós hoje em dia a ressurreição é algo difícil de compreender. Não é entender. Entender é quando eu entendo e começo a explicar para você, né? Porque até essa questão de dar aula, por exemplo, isso é um dom também. Às vezes você aprende, você está lá, como dizia uma professora de inglês, mas isso vale para qualquer disciplina, inclusive como uma forma de memória, de fazer a parte mnemônica aí, de você fixar o conteúdo. Vamos supor, você não gosta de história, mas você se interessou, sei lá, deu uma louca, você começou a se interessar por história, né? Não tô te chamando de louco ou louca, não é isso? Mas vai que você gostou, você quer saber mais, mas você não consegue se conter, né? É a mesma coisa, você aprende inglês, aprende alguma disciplina, você quer ensinar para os outros. Isso é uma ótima técnica. Minha professora de inglês, inclusive, dizia, uma das melhores formas é você pegar, às vezes, aluno do zero, a gente está aprendendo, então pega alunos do zero e começa a ensinar o inglês, por exemplo. Então ou até você gosta de uma disciplina, de matemática, de física e tal, você quer fazer a sua parte social, aí você pode estar ensinando também. Ou você gostou de história, agora você entendeu como é que é o ritmo da disciplina de história, sei lá, de repente você me ouviu falar, é assim então? Então essa é uma forma também. Claro que você precisa de um guia, às vezes você pode pegar um material didático já pronto, né? Você só tem que focar exatamente no caminho que você vai encaixar aí. No meu caso, eu descobri sem querer. Não era bem isso que eu ia fazer, né? Mas eu descobri, então agora eu vou, né? Então, o que acontece? Essa é a parte do entender. Eu penso assim, a parte do entender é aquilo que você consegue explicar. Agora, compreender é às vezes aquela situação que você não tem nem palavras para explicar. É uma vivência sua. Você teve um encontro pessoal com Jesus, Jesus encontrou com você, você encontrou com Nossa Senhora, encontrou com São José, não sei, encontrou com algum santo no meio do sonho. Tem gente que sonha com Padre Pio, São Padre Pio, né? E aí, que foi aquilo? Aí você vai pedindo o discernimento do Espírito Santo vai te dando instrumentalização, e aí você... Eureka, entendeu? Saiu lampadinha, sabe o lampadinha do pardal? Ou então brilhou a lampadinha, o LED, sei lá, o drone veio na tua cabeça, né? E só que você não consegue explicar. E por mais que você tente explicar, as pessoas não vão acreditar em você. Porque cada um... Aí que tá. Jesus tem esse lado muito interessante que ele é para o coletivo, ele se entrega para o coletivo, ele se dá, ele vem para nós no coletivo,
Mas Jesus também é um momento particular. Jesus se faz no particular. Para ver como ele é Deus, né? Vamos falar bem na real, né? Ele foi homem aqui, tem a experiência humana, tá lá no céu, mas enquanto Deus, ele é atemporal, né? Foge dos limites geográficos e foge desse conceito de coletivo e particular. Ele pode estar se dando no coletivo, mas se ele quiser se dar no particular, se ele quer fazer um encontro com você, comigo, né, morar com você, é claro que tem que ter a nossa abertura, né, abrir a porta para o Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, tudo bem? Pode entrar. Isso seria um convite, é a mesma coisa agradecer pelo alimento de todo dia. Inclusive, nesse momento de falta de alimentos, falta de renda, eu sugiro que você comece a agradecer pelo pouco que você tem, tá? Isso acho que é uma coisa que as pessoas deveriam repensar. Acho que agora é o momento novamente, por mais que você esteja faltando, mas você, ai, obrigado, Senhor, porque hoje temos arroz. Hoje eu consegui pagar uma conta. Obrigada, Senhor. Entrego minhas dificuldades. Senhor Jesus aceita as nossas misérias, as coisas feias também. Não o pecado, mas dizer, Senhor, olha, eu sou viciada em joguinho de celular. Ah, esse eu posso falar, né? Tem coisas piores, mas eu não vou falar aqui, né? Cada um sabe também de si, seus vícios. Eu não vou chamar de pecado de estimação, coisa feia. Pecado é pecado, gente. Não tem pecado grande, não tem pecado pequeno. Tem o pecado venial, tem o pecado mortal. Mas, dependendo das suas intenções, é melhor entregar. Ah, eu sou uma pessoa lasciva. Ah, eu olhei para aquela pessoa bonita, né? Desejei. Senhor, eu sou essa pessoa. Assume. Assume, ele aceita, tá? Dica, né? Porque hoje é Jesus o bom pastor, né, gente? Bom, eu vou ficando por aqui nessa parte. Agora vamos para a leitura É porque essa semana, de novo, eu vou pegar para ler o livro, a obra Santa Gertrudes de Elfta, Mensagem da Misericórdia Divina, tá? Das edições Subiaco. Então, como expliquei, é dividido aqui no sumário, está em 3 livros. Livro 1, ele é feito após a morte da santa. O livro 2, o segundo, é escrito pela própria Santa Gertrudes. O livro 3 são compilações registrados por pessoas de confiança da santa, ou seja, a santa falou para outra pessoa, a irmã de congregação ou um padre, alguém de confiança, e o terceiro livro foi escrito por terceiros, tá? Segundo a interpretação também deles. Hoje, então, eu vou falar do livro 2, vou recitar aqui um parágrafo. O capítulo é o 4, com o título Impressão das Chagas do Senhor. E o livro 2 é dito Memorial da Experiência de Deus, tá? Que é a experiência da santa mesmo. Parágrafo 1. Nos primeiros tempos de tudo isso, durante o inverno do primeiro ou segundo ano, como creio, encontrei um livro esta pequena oração. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, concede-me desejar-te de todo o meu coração com total anseio e alma sedenta. Concede-me respirar em ti como no ar mais doce e suave, e com todo o meu espírito e com todo o meu ser, suspirar por ti sem cessar, ó verdadeira beatitude. Senhor misericordiosíssimo, com teu precioso sangue, inscreve tuas chagas no meu coração, para que elas me façam ler nele ao mesmo tempo tua dor e o teu amor. Que permaneça no íntimo do meu coração a lembrança das tuas chagas, a fim de despertar em mim a dor pela tua compaixão e acender o ardor de teu amor. Concede-me também o desapego de toda criatura e que só tu seja agradável ao meu coração. Parágrafo 2 do capítulo 4. Agradou-me muito esta oração e eu procurava repeti-la com fervor. E tu, que não despreza o desejo dos humildes, estava pronto a me conceder o que nesta oração eu te pedia. Pouco tempo depois, ainda no mesmo inverno, após vésperas, durante a ceia, eu estava sentada no refeitório ao lado de uma pessoa, a qual até certo ponto eu havia revelado o segredo da minha vida espiritual. Digo aqui de passagem para o bem do leitor que muitas vezes senti um aumento de fervor em tais confidências. Não estou bem certa se nisso me guiava, Senhor Deus, o teu espírito ou um sentimento meramente humano. Porém, eu aprendera com uma pessoa versada nessa matéria que era muito proveitoso confidenciar tais segredos a alguém que reverenciamos por amizade ou pela dignidade da idade.
Mas, ainda agora, incerta quanto a isso, confio a questão a ti, a tua fidelíssima providência, cujo espírito mais doce do que o mel, Eclesiástico 24, versículo 27, mantém todas as forças dos céus. Salmo 33, versículos de 6 a 9. Se isso provinha de um afeto humano, é mais conveniente que eu mergulhe em um abismo de gratidão diante da tua enorme condescendência, ó meu Deus, que quiseste unir o barro da minha vilania com o ouro da tua infinita grandeza, para que assim, ao menos, as pedras preciosas das tuas graças se incrustem em mim. Certo? Eu vou parar aqui, tá? Então, ela encontrou uma oração antiga, estamos falando de uma santa do século 13. Século 13. Eu falei 12, né? Desculpa, gente. É que eu andei misturando com a personagem da semana passada que eu falei que foi que foi rainha da França e depois rainha da Inglaterra, a Eleonor de Aquitânia, que era século 12. Aqui é século 13, então século 13, 1200, acho que é isso, certo? Então, ela é uma santa da Idade Média, tá? Está na Alemanha, o material dela é aprovado. Talvez durante essa semana eu vá misturando, além do diário da Mensagem da Misericórdia Divina, com os exercícios espirituais de Santa Gertrudes de Elfta. Então, você que já conhece outros tipos de exercícios espirituais, existe um livro editado pelas edições Subiaco também, que é relativo a isso, tá? Sobre os exercícios espirituais de Santa Gertrudes. Aqui ela diz que fez uma confidência com uma pessoa provavelmente de mais idade, só que aí ela ficou ali. No parágrafo 2, que eu recitei agora, ela apresenta muitas dúvidas. Quem não as tem? Ainda mais no caminho de Jesus, né? No segmento do Senhor Jesus, caminho, a verdade e a vida. Aliás, gente, a dúvida em Cristo, se você tem uma certa vivência, é algo muito positivo. Porque tendo essa dúvida, principalmente a dúvida de será que um dia eu vou estar na glória de Deus, isso é muito importante. A grande maioria dos santos tiveram essa dúvida. Um ou outro não, porque já estava fazendo a vivência constantemente, tendo visões e tudo. Eu não acho que São Padre Pio de Petrautina tivesse essas dúvidas. Mas São Paulo teve, Santa Teresinha chegou a ter, falou, Senhor, eu sou indigna. É só você ver a autobiografia da História de uma Alma. Senhor, eu sou indigna de tanta grandeza, de tanto amor, né? Mesmo que eu vá parar no inferno, eu vou continuar louvando ao Senhor. Não tem essa passagem? Né? E aí o próprio Jesus, né? Não, Terezinha, se eu tivesse que criar um inferno, eu criaria um especificamente para você. E ainda assim não é inferno, é um paraíso particular, né? Só para Jesus tê-la para sempre, né? Então a gente tem que entender que nós somos pertença de Cristo. Por outro lado, depende do nosso sim, da nossa abertura, da nossa disponibilidade também, né? Dentro da nossa pequena... Às vezes, gente, talvez venham umas coisas assim na cabeça, né? Puxa, eu podia estar fazendo mais. Aí eu sempre penso assim, Santa Teresinha, né? Ultimamente eu tenho pensado muito na Santa Teresinha, acho que eu fiz as pazes com ela. Se você me acompanha no canal, você tem ouvido muito eu falar que o começo de Santa Teresinha na minha vida foi bem atribulado. Bem atribulado. Mas a culpa não foi da santa, foi que entrou um ruído no meio da minha vida que atrapalhou essa convivência com a santa. E, né? Depois eu volto com esse tema. Mas eu tenho pensado muito em Santa Teresinha porque ela diz que é nas pequenas coisas, bem pequenas, mas cheias de amor, cheias de boas intenções. Não é boas intenções, a intenção guiada, norteada em Cristo, né? Não é só boas intenções. Porque de boas intenções até o inferno está cheio. Às vezes, com uma boa intenção, a gente destrói a vida de uma pessoa. Com uma boa intenção, a gente leva a pessoa a errar, a pecar, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco também nisso. Às vezes, eu falo muito da empatia, mas não é bem o certo, né? Deveríamos ter um pouco de um olhar sensível também com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala. Às vezes os hormônios estão muito altos, às vezes a gente tá que nem mulheres, né? Nós mulheres temos aqueles meus momentos assim de picos, né? Se não é pico de cólica, é picos de dor nas pernas, dor de cabeça e jogando prato na cabeça do marido, né? Quando a gente tá, né? E fora a questão orgânica, né, gente? Não é fácil. Porque todo mês liberando o ferro
Para não falar outras coisas, né, gente? Porque dá deficiência de ferro. A gente tem que estar sempre com os níveis de vitamina e de ferro um pouco bons aí, porque a gente está liberando. Certo? Então, para terminar, eu vou falar do caso de Santa Terezinha. Então, se você perdeu nas vezes passadas, e faz bastante tempo já, tem uns meses que eu falei. Durante a minha período de faculdade, que foi entre 94 e 97, porque em 98 foi a colação de grau, então aí eu já não frequentei mais o espaço da biblioteca. Então, naquela época, era o início da internet. Até tem uma boa lembrança lá, porque nós tínhamos um grupo de estudos, como mentoria, uma professora da área de História Antiga, mas não especializada em História Antiga, mas ela era da cadeira lá do departamento. Ela, juntamente com ela e graças a um colega nosso que era super fera em informática daquela época, nesse período, né? Tava muito avançado mesmo. Nós montamos um grupo para fazer artigos via internet. E depois eu andei sabendo, porque tem 27 anos, né, que eu entrei na faculdade, então tá quase chegando a 30 anos, descobri que um outro grupo de professores que a gente conheceu já no final da graduação, que entraram lá depois nas cadeiras de medieval e antiga, retomaram esse projeto, estão retomando, até entraram em contato comigo, mas eu não quis, mas retomaram o projeto do início, né? A gente chamava de Projeto Cronos, tem nome bem sugestivo, né? Que era para disponibilizar todo o conteúdo de história daquilo que a gente estava fazendo via internet. Hoje é super fácil, né? Você procura, tem tudo, do currículo Lattes até encontros aí do artigo que você quiser. Tem o Google Academics, entendeu? Você encontra tudo, dissertações, lá no portal Cielo, né? É Cielo, mas com SC, Cielo, Bireme na área de saúde e tal. Você sabe tudo, você consegue tudo. Até quem não quer divulgar aparece lá, no tal do escavador, aparece lá os negócios, né? Mas na época era um projeto bem interessante. E a gente conversava muito, nós éramos um grupo unidos na parte da intelectualidade, né? E infelizmente aconteceu uma situação em que, não vou entrar em detalhes para não denegrir também a pessoa e os envolvidos, mas aconteceu uma situação lá muito particular da minha parte e com outra parte, né? E infelizmente, além dos interesses intelectuais, havia um interesse pelo viés esotérico, uma certa pessoa. E essa certa pessoa começou a ter sonhos. E justo num ano, que eu não sei se foi 95 ou 96, foi bem no meio do meu curso, não foi 94, nem 97. Acho que foi entre 96 e 97. Os restos mortais de Santa Terezinha começaram a circular pelo Brasil. E naquele período, naquele mês, estava circulando, era um caixãozinho, era um caixão pequeno, estava circulando os restos mortais aqui em Curitiba. E essa pessoa começou a ter sonhos e sonhos e sonhos, e ele... revelei que é ele, né? Começou a ter sonhos, pô, por que eu tô vestida de freira? O papo é estranho mesmo. Ele achou que era a reencarnação de Santa Terezinha, muito louco. E justamente por essa também, essa passagem dos restos mortais de Santa Terezinha pelo Brasil, que suscitou muitas vocações, inclusive, que depois eu vim saber, né? Padres e freis carmelitas que se tornaram freis carmelitas porque viram a Santa Terezinha passando, né? Na cidade, ou sei lá, passou e foi na missa, eu vou virar frei. Eu já vi casos assim, de outras regiões, não aqui. Também foram lançados muitos livros. Estava aparecendo muitos livros sobre Santa Terezinha, aproveitando o momento, né? E um deles foi aquele que eu citei aqui, da editora Musa. Como é que é? Teresa de Lisieux, que esse também é um outro nome da Santa Terezinha do Menino Jesus. Porque o epíteto mais comum na catolicidade é Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, mas ela também é Santa Teresa de Lisieux, por causa da cidade dela. E a capa ela bem bonita, ainda nem era freira, ela estava ainda com roupas seculares, né? E era um livro muito bonito, com muitas fotos, e ali fala algumas coisas que eu já falei aqui, por exemplo, dos pais de Santa Terezinha, que o pai queria ser padre, a mãe estava se preparando para ser freira, no final não deram certo, se casaram e demoraram muito para ter filhos, porque achavam que era só dormir um do lado do outro.
Aí o padre teve que intervir, foi nesse livro que eu li. O padre teve que intervir e falar: olha, o negócio é o seguinte, para fazer nenê é outro esquema, né? Teve que orientar o casal. Aí não parou mais, né? Fizeram um monte. Né? Graças a Deus, foram uma família bem profícua. Não vamos também pensar besteira, né, gente? Mas foi uma família bem profícua. Conseguiram suas santidades sendo pais e mães. Sendo pais e mães, sendo pai e mãe, né? E aí, nessa época, o que aconteceu? Como essa pessoa que era ligada a esse grupo estava tendo esses sonhos muito loucos, eu fiquei interessada em Santa Terezinha. E aí, umas colegas, uma bem católica, que depois virou evangélica, rezo muito por essa moça, não é mais minha amiga, tá perdida aí. Ela, vamos lá na igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, que tem aqui, vai ter lá a missa e tal. A gente chegou no final, gente. Éramos em 3. Eu, uma outra colega e essa moça que nos levou. Mas eu pude ver os restos mortais. E por algum motivo, eu tava bem virada no caqui. Eu tava naquela fase esotérica. Já tava no início do esoterismo. Eu tinha abandonado a igreja. Tava ainda com essas amizades meio da linha da pá virada, né? Cheio das ideias doidas. Ainda olhei para aquele caixãozinho. Toca nele. Não toquei. Nem fiquei com uma pétalazinha de ouro. Devia ter pego. Mas eu fiquei olhando. O que será que tem aqui? Porque fazia muito tempo que eu não estava na igreja já. Fazia acho que uns 5 anos. 3 a 5 anos. Fugi da igreja. Aí, depois, com o tempo, nesse meio tempo, fui encontrando um livro da Santa Edith Stein. Fui lendo. Aí eu já, né? Foi também nesse período que encontrei sobre a aparição, um documento mesmo. O oficial do Vaticano falando da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe e vindo, né? E vindo essas informações. Jesus estava me chamando dentro da faculdade. Hoje eu vejo, nossa, Jesus estava me chamando dentro da faculdade, gente. Né? Por meio dos amigos dele, pelos santos queridos dele. E então essa relação aí eu cheguei a comprar a autobiografia de Santa Terezinha, mas como foi um processo meio complicado aí também nas amizades, eu sempre fui difícil nas amizades, entre outras coisas, a coisa não deu certo. Fiquei chateada com uma ala lá dos colegas. Problema meu também que eu causei, né? Eu causei também, não vou dizer que a culpa é totalmente da outra pessoa. Aí eu fiquei meio com ranço com relação a Santa Terezinha, porque me lembrava a pessoa que falou, né? Eu tava com a relação tremendamente estremecida. E aí eu fiquei anos nutrindo um sentimento meio de trauma mesmo pela santa. Hoje em dia não, hoje em dia talvez eu deva novamente comprar o livro da Santa Terezinha e lê-la novamente, com outros olhos, né? Então você que é devoto de Santa Terezinha, reze para salvar a vocação de alguém, né? Esse livro da autobiografia, inclusive, acho que eu vou comprar de novo, eu tive ele, aí eu dispensei. Mas ele fala também de uma situação no momento secular. A Santa Terezinha era jovem e estava no meio de uma estação de trem esperando com as irmãs para viajar. Uma coisa assim. E de repente, sabe como é que é grupo de rapazes meio marotos, né? Do nada saíram correndo um grupo lá do fundo e olharam para Santa Terezinha, carregaram ela. Pegaram ela assim, brincadeira de adolescente. Diz que ela fulminou os piá. Ela não gostava dessas coisas. Diz que quando pegaram nela, levantaram ela e carregaram correndo com ela, diz que ela fulminou todos eles com um olhar tão penetrante que os piá pararam no meio do que estavam fazendo, ficaram com medo, deixaram ela no chão, assim, pediram desculpas e tal. Ela não falou uma palavra, só com o olhar ela matou o assunto. E outra coisa também foi um momento que ela já era irmã, não sei exatamente o que ela estava fazendo, mas havia um grupo de padres, não sei se dentro da congregação e tudo, não sei se eram seminaristas que já estavam vestidos de padre, mas ela sabia que era uma vocação e disse que tinha um padre que começava a encarar ela. E ela se sentiu muito incomodada. Então, dentro dessa. Não é autobiografia, é uma biografia de uma moça que teve autorização de um mosteiro lá da congregação das Carmelitas da Alemanha. Então, ela teve acesso a algumas informações e fotos, sabe? E conta também esse relato de que ela percebeu que um consagrado, vamos colocar assim,
começou a flertar com ela. E ela percebeu que o olhar estava incomodando e a partir dali ela começou a rezar pelas vocações. Ela se sentiu muito incomodada com aquilo. Falou assim, como é que pode um consagrado fazer isso? Né? Então, na cabeça de Santa Teresinha, na sua pequenez, na sua humildade, na sua ingenuidade, vamos colocar assim, ela sentiu que tinha alguma coisa errada. Eu vou rezar. Né? Então, eu indico muito esse livro juntamente com a autobiografia dela, né? A História de uma Alma, ou As Obras Completas de Santa Teresinha, acho que seria importante, porque faz a visão da terceira pessoa, né? Tipo, como é que foi a vida, né, de Santa Teresinha? E eu tenho boas lembranças desse livro, cuja editora é uma editora que justamente busca um empoderamento feminino. Musa Editora publica poesias seculares, trabalhos nessa parte de empoderamento feminino, que hoje é o termo, é um conceito, não existia na década de 90, mas é um livro que ainda permanece ativo, não está esgotado. Então, se você quiser, super indico. Por algum motivo estou falando dela, da Santa Teresinha, tá? Realmente ela é uma santa de muitas virtudes. Claro, né? Doutora da igreja, né? Mas às vezes pode ser que o teu santo, o teu não bata com a Santa Teresinha, não é verdade? Às vezes acontece, né? Gente, eu vou me despedindo por aqui, mas assim, antes de terminar efetivamente, que eu tenho que terminar porque o tempo está esgotando para mim, segunda-feira, às 13 horas, acompanhe o canal no Instagram do perfil 3 Vias. 3.vias. Às 13 horas eles vão fazer um ao vivo lá, uma entrevista, tá? O rapaz que eu esqueci o nome, que é o proprietário do Instagram lá, desse que eu tô falando, vai conversar com o historiador Peter Burke. Né? Inclusive, eu tenho ótimas lembranças desse escritor, tá? Eu tô divulgando, vou divulgar também no áudio de segunda. Acompanhem lá, que vai ser bem bacana. Mas já procure saber quem é Peter Burke. E também o que é o canal 3 Vias, tá bom, gente? Então, deixo essa dica, tento falar também no áudio da segunda-feira. Gente, fiquem na proteção da Sagrada Família, tá? E também fiquem consagrados ao Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.